futebol, ele traz histórias, né? E que elas não se repetem, mas muitas vezes elas se invertem, né? Porque em 2022, aqui nesse mesmo Allianz Parque, o Rafael Veiga perde um pênalti, né, contra o São Paulo. Um pênalti que daria um 3-1 para o Palmeiras, né? Uma vitória tranquila numa Copa do Brasil, uma eliminação do São Paulo, uma vitória do Palmeiras. E depois, no lance seguinte, né, o Calleri faz um gol que a gente tem dúvidas se foi regular ou não, porque o VAR não funcionou, não deu impedimento. E o Calleri foi lá e matou, né? Hoje nós tivemos o contrário disso, né? Um pênalti que a gente acha que não foi, que o Rafael Veiga foi lá, fez a cobrança, fez o gol e o Calleri perde um gol em seguida, onde ele poderia empatar essa partida e colocar o São Paulo numa situação melhor para o segundo tempo, né? Claro que não tem nada a ver o erro de arbitragem com isso, né? Óbvio, não estou justificando nada, acho que a questão do pênalti foi, para mim, um erro da arbitragem que machucou e influenciou diretamente, né, no resultado da partida de hoje. Não tem como negar isso, né? A partir do momento que a gente acha que não é pênalti, não dá para passar um pano nessa situação do Flávio Rodrigues ter apitado essa penalidade, ainda mais ele, que deixou o jogo correr, deu poucas faltas no primeiro tempo, e aí um contato mínimo na área, ele dá um pênalti em cima do Vitor Roque, né? Mas foi um jogaço de bola, cara. Assim, acho que a gente tem que olhar para o que aconteceu dentro de campo, né? O Zubeldia, que saiu da casinha, meteu um volante, o Oscar de segundo volante, meteu o Luciano e o Lucas como meias, e o Lucas com liberdade para girar dentro de campo. O São Paulo começou se movimentando muito, embaralhando os encaixes de marcação do Palmeiras, que marca de maneira individual. Teve até os 20, 22 minutos para conseguir o seu gol. Não fez, faltou o último passe, faltou uma finalização melhor. E aí o Palmeiras começou a encaixar mais o seu jogo de marcação individual, de deixar o Arboleda, que era o único jogador que tinha liberdade para jogar sozinho com a bola. E o São Paulo começou a errar saídas de bola, e num erro desses, o árbitro acabou apitando o pênalti, que o Palmeiras fez 1-0. O segundo tempo, continuou um jogo tático. O técnico do São Paulo, Zubeldia, ele mexeu muito bem de novo, né? Fez alterações ousadas, colocou 2 centroavantes, colocou ponta na ala, tirou jogadores de defesa, passou para jogar com linha de 4, obrigou o Palmeiras a colocar um terceiro zagueiro, né? Então fez um terceiro zagueiro, mais os 2 laterais, aí ficou um jogador a mais no meio-campo da equipe do São Paulo. O São Paulo começou a criar, o Abel teve que tirar o Estevão, colocar o Mike, para que ele fizesse esse papel de ponta, mas sem a bola, defendendo como segundo volante. E o Palmeiras conseguiu segurar o empate até o final, mesmo com algumas chances importantes que o São Paulo criou, principalmente as 2 cabeceadas do Calleri, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, que passou perto. O Palmeiras ainda teve, mas pelo menos 2 chances claras de gol, né? Uma com o Facundo Torres, a mais clara de todas, e depois no final do jogo algumas que o Palmeiras não conseguiu finalizar pelo cansaço dos seus jogadores, porque foi um jogo muito intenso. Tenho certeza que amanhã tá todo mundo na massagem, daqui a pouquinho tá todo mundo na banheira de gelo, viu, Yuri? E é claro, ô Léo Fontes, que a gente vai falar muito sobre o resultado, o aspecto campo-bola, mas vai sobressair a polêmica envolvendo o pênalti que gerou o gol do Palmeiras e toda a reclamação, toda a bronca do São Paulo em relação a esse lance, não apenas a ele, mas principalmente a esse lance. A gente vai ter esse pós-jogo e as coletivas, né? A gente tem uma expectativa para o que vai falar o Luiz Zubeldia, para o que vão falar os jogadores do São Paulo, inclusive, nos próximos minutos, né? Agora nessa repercussão da partida depois desse lance que decidiu não somente o jogo, mas o futuro do São Paulo e do Palmeiras no Campeonato Paulista. E teve reclamação também por parte do Palmeiras ali no final do primeiro tempo, mesmo depois daquele pênalti marcado. Mas isso aí vai sempre ter, né? Acho que é uma questão cultural até nossa, reclamar da arbitragem e dessas coisas, né? Eu prefiro olhar pro jogo mesmo, né? Acho que foi um jogaço, um jogo que mostrou ao torcedor do São Paulo que o São Paulo pode mais coisas no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, que é um time competitivo. Tô falando até do lado perdedor, né? Porque essa hora o São Paulino ele quer ouvir da gente que o São Paulo foi roubado, que o São Paulo foi prejudicado e que não dá, que o Campeonato Paulista tá manchado e não sei o quê. Mas, na verdade, acho que o São Paulo tem que olhar com carinho para esse jogo, por tudo que o Zubeldia fez, pela aplicação dos jogadores, pelo que jogou o Alan Franco, pelo que jogou o Oscar.
pelo sacrifício que o Oscar fez como segundo volante, como armador do time, já saindo lá do campo de defesa, né, para armar essa equipe. O que correu o Lucas durante o jogo, o que se entregaram os seus jogadores, né, e o que o Zubeldia mostrou de repertório para mexer na equipe, para fazer a equipe funcionar e, mais uma vez, fazer um jogo muito parelho com o Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? O Palmeiras a gente trata como um parâmetro pela função, pelo momento do Palmeiras financeiro, pelo momento do Palmeiras como ele contrata jogadores e pela adição de um treinador que está há 5 anos praticamente aí fazendo um trabalho, então que conhece e domina completamente o seu elenco, né? O São Paulo não, está começando a fazer esse trabalho mantendo o Zubeldia e tem que manter. Acho que eu prefiro olhar para esse lado e acho que o São Paulino deveria hoje ir para casa com orgulho, ou ir para casa não porque ele não veio aqui, né? Mas quem tá num bar, quem tá fora de casa, ir para casa com orgulho, quem tá em casa também, né? E dormir com orgulho da equipe pelo que a equipe entregou. Eu acho que é um time copeiro, o Zubeldia tá de olho na Copa Libertadores, já falou isso no final do ano, que ele tinha certeza que se passasse pelo Botafogo seria campeão. Então acho que o torcedor do São Paulo tem que olhar com esse lado, por esse lado pro jogo de hoje. E não ficar reclamando só da arbitragem, olhar o que aconteceu dentro de campo, que foi muito legal. O Zubeldia mostrando várias características diferentes pro time de São Paulo hoje.